Bom dia, pessoal. Bom dia para todos que foram entrando. A gente não falou bom dia. E vamos começar a nossa aula fazendo a nossa correção, né? Ficou um exercício da página 169, se eu não me engano, o último, né? E também ficou a tarefinha da página 170 e 171. Que é a revisão daquele capítulo, né, que a gente estudou sobre as áreas. Então, vamos começar ali pela correção do exercício 9, da página 169. E hoje, a nossa aula, nós vamos falar sobre volume e capacidade. Então, lá, o exercício 9 dizia o seguinte. Só um minutinho. Bom dia, Pedro. Então, lá no 9. O losango abaixo foi decomposto em 8 triângulos congruentes. Calcule a medida da área do hexágono em verde. Então, aqui, como o próprio exercício diz, o nosso losango foi dividido em 8 triângulos congruentes. Então, como que eu faço para calcular somente a área verde? Bem prático, né, gente? Calculamos a área do losango que a gente tem, dividimos essa área por 8, que vai ser a área de cada um dos triângulos, e depois multiplicamos esse valor por quanto? Por 6. Porque o nosso hexágono é formado por 6 desses triângulos. E como todos são congruentes, a gente vai encontrar a área somente da parte colorida em verde, ok? Então, vamos lá. Como que a gente calcula mesmo a área de um losango? É diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. No nosso caso aqui, nós temos diagonal maior 12 vezes 5, dividido por 2. O 12 e o 2 dá para cancelar, né? Dá por 2, que vai dar 1 e 6. Então, a área total do nosso losango é 30. Agora, 30 centímetros quadrados. Agora, esse 30 nós vamos dividir por 8 e vamos determinar a área de cada um dos triângulos, ok? Então, 30 dividido por 8 vai dar por 3, que vai dar 24. Vai sobrar 6. Não dá mais para dividir, vírgula, 0. Dá por 7, que dá 56. Sobra 4. Aí, abaixo o 0, dá por 5. Então, cada triângulo desse, então, a área de cada triângulo vai ser 3,75 centímetros quadrados. E da área verde do losango que a gente quer, a área do losango, vai ser igual a 6 vezes 3,75. Então, vamos lá. 3,75 vezes 6. Vai dar 30. Dá 42 com 3, 45. Dá 18 com 4, 22. Duas casas decimais. Então, a área do losango que a gente está procurando é 22,5 centímetros quadrados. Certo? Viu que simples? Bem fácil, né? Quando a gente olha assim, a primeira impressão que dá é que vai ser muito difícil de fazer. Mas é bem tranquilo. Então, agora voltando lá, tem alguém copiando? Eu já terminei, prof. Já? Mais alguém? Já terminei, prof. Então, agora nós vamos lá na apostila para fazer a correção da página 170 e 171, que é aquela revisãozinha básica, né, da unidade. Deixa eu ver se abriu aqui.
Isso. Então, aqui diz assim, o que estudei? Neste capítulo, relembramos algumas medidas de superfície e vimos como calcular a medida da área de paralelogramos, triângulos, trapézios e losangos. Para relembrar, complete o que falta nas informações a seguir. Então, para calcular a medida da área de um paralelogramo, multiplicamos a medida da base pela medida da... Pela medida de quem? Da altura. Aí nós temos aqui 7,5 vezes 5. Então, nós vamos calcular base 7,5 vezes 5. Então, 7,5 vezes 5 vai dar 37,5. Portanto, a área desse paralelogramo mede 37,5 centímetros quadrados. Ok? Agora aqui diz o seguinte: a área de um triângulo é igual à metade da área de um paralelogramo com base de mesma medida e cuja altura seja congruente à altura desse triângulo. Assim, para determinar a área de um triângulo, multiplicamos a medida da base pela medida da altura e dividimos o resultado por 2, ok? Então, nós temos aqui. Então, nesse caso, nós vamos ter 5 vezes 4 dividido por 2. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10. Portanto, a área desse triângulo mede 10 centímetros quadrados. Tá indo muito rápido, gente, ou tá tranquilo? Tá tranquilo, prof. Tá. Então, agora, na página 171, para calcular a medida da área do trapézio, adicionamos a medida de sua base maior à sua base menor e multiplicamos o valor obtido pela sua altura. Em seguida, dividimos o resultado por 2. Aí nós vamos ter base maior, que é 6, mais a base menor, que é 4, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Então, 6 mais 4 dá 10. 10 vezes 3, 30. 30 dividido por 2, 15. Portanto, a área desse trapézio mede 15 centímetros quadrados. Agora, na outra aqui, já terminaram de copiar esse? Já, prof. Só um pouquinho. Bom dia, Mariana. Agora, para determinar a área de um losango, multiplicamos a medida da sua diagonal maior pela medida da sua diagonal menor e dividimos o resultado por 2. Então, nós vamos ter aqui 5 vezes 4, não faz diferença, né, gente, a posição, dividido por 2. Então, 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Portanto, a área desse losango é 10 centímetros quadrados. Agora, podemos calcular a medida da área de um polígono regular, como pentágonos e hexágonos, decompondo-os em triângulos ou em quadriláteros.
Quadriláteros congruentes. Triângulos ou quadriláteros congruentes. Lembra que teve um exercício bem parecido com esse aqui para a gente resolver, né? E assim, corrigimos a nossa tarefinha. Super tranquila, né, gente? Alguém teve dificuldade para fazer? Bem básica. Então, isso aqui, ó, o resuminho de tudo aquilo que a gente falou, né? Da área do trapézio, da área do triângulo, do paralelogramo, do losango. E então, baseado nessas áreas, a gente pode calcular áreas de outros polígonos também, como a gente viu aqui, né? Dos polígonos regulares, como pentágonos, hexágonos, octógonos e assim por diante. Agora, gente, nós vamos falar sobre medida de volume e capacidade. Então, até tem aqui na apostila, né? A gente tem algumas coisas aqui. Mas eu vou trabalhar com vocês lá nos slides para ficar mais tranquilo lá, eu consigo escrever, para poder explicar melhor, tá? Mas, na verdade, volume e capacidade a gente já trabalhou em outras séries, certo? Então, a gente trabalhou no 6º ano um pouco, depois no 7º ano. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar uma relembrada nesse conteúdo de volume e capacidade, beleza? Então, aqui, vamos pegar aqui nossos slides. Opa. Volume e capacidade. Quem lembra o que é volume, gente? O que é volume? O que é ter volume? Quem lembra? Vocês estudam esse conceito também em ciências. Volume, gente, é o espaço ocupado por um corpo. Por exemplo, nós temos volume, né? A minha garrafinha tem volume. O meu livro tem volume. A calculadora tem um determinado volume. O lápis tem um determinado volume. Então, ter volume é ocupar um lugar no espaço. Para que um objeto tenha volume, ele precisa ter 3 dimensões. Como assim? Comprimento, largura e altura. Senão, a gente calcula o quê? Área. A gente calcula a superfície. Quando só tem 2 dimensões, a gente calcula a superfície, que era o que a gente estava fazendo anteriormente com os polígonos que a gente trabalhou ali. Então, ter volume é ocupar um lugar no espaço. E outro conceito bastante importante que a gente vai recordar hoje é a capacidade. A capacidade de um recipiente é a quantidade de líquido, né? De uma substância que ele pode conter no seu interior. Por exemplo, eu tenho aqui a minha garrafinha. Ela ocupa um determinado lugar no espaço, aqui onde essa garrafinha está, eu não consigo colocar mais nada, somente ela. E no seu interior, eu consigo armazenar uma quantidade X de alguma substância. Por exemplo, a capacidade dessa garrafinha é de 500 ml. Então, volume e capacidade tem uma relação muito íntima, mas não é a mesma coisa. Ter volume é o espaço ocupado, e a capacidade, a quantidade de líquido, a quantidade de uma determinada substância que eu posso armazenar em um determinado ambiente. Por exemplo, uma piscina. Ela tem um volume de tantos metros cúbicos, mas a capacidade dela é o quanto de água que eu posso pôr lá dentro. Então, são 2 conceitos que às vezes as pessoas confundem, mas não é o mesmo. Então, volume é tudo o espaço que é ocupado, e a capacidade é o que pode ser colocado nesse espaço. Por exemplo, aqui na minha sala. Qual é o volume da minha sala? Então, eu vou pegar o comprimento o comprimento, a largura e a altura, multiplicar esse comprimento, a altura e largura, né? E vou determinar o volume. Se fosse totalmente fechado, quantos litros de água eu conseguiria colocar aqui dentro, armazenar, se fosse uma piscina, nesse formato que tem a minha sala? Então, é essa a relação entre os dois. Eu consigo relacionar os 2 conceitos, mas eles não são a mesma coisa, ok? Então, observe algumas situações em que usamos a medida de volume e de capacidade. Então, por exemplo, aqui. Opa, estou voltando. Aqui nós temos, ó, uma piscina, como a prof citou, né? É necessário saber o volume de água em uma piscina para que ela receba a quantidade certa de produtos para ser tratado. A água, gente, a gente mede também o volume da água.
Em água, quando vocês pegam a conta de água de vocês, sabe, o talãozinho da água que vem da Sanepar, o que a gente tem? A gente não tem a quantidade de água que a gente gastou em capacidade, não traz né, em litros esta medida, traz em volume. Por exemplo, gastei 5 metros cúbicos, gastei 10 metros cúbicos, 15 metros cúbicos e assim por diante. Mas a gente consegue transformar, né, esta quantidade de volume que eles trazem da água em capacidade, na quantidade de capacidade. Então, tem essa relação com o litro, a gente consegue transformar. Então, eu preciso saber o volume de uma piscina, por exemplo, para saber quanto que eu consigo colocar em litros de água ali dentro, né? A capacidade dela em litros. Também, a comercialização de madeira. Em serrarias, eles comercializam a madeira pelo volume dos troncos. Então, eles vão calcular a área da base e multiplicar pela altura, vão calcular o quê? O volume que esse tronco tem da madeira, tá? E outras coisas que são também comercializadas em volume, no caso, a gente tem volume de areia, volume de pedras, aquelas pedrinhas britas, né? Então, na área de construção, é vendido desta forma, tá? Também pela medida de volume, metro cúbico, que a gente fala, ok? Só alguns exemplos para a gente recordar. Medida de volume. A medida de volume no sistema internacional é o metro cúbico. Então, sendo que um metro cúbico corresponde a um espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Como assim, prof? Então, eu vou ter um cubo que tem lá todas as suas medidas de 1 metro. Então, vou ter 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. Como a prof falou antes, para ter volume tem que ser tridimensional. Então, por isso, a gente considera 3 dimensões, ok? Então, eu fazendo 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1 metro cúbico, porque eu multipliquei metro por metro por metro, ok? Então, o espaço ocupado por esse cubo é o que corresponde a 1 metro cúbico. Nesse caso, o volume é encontrado multiplicando, já falei isso, né? As largura, altura e o comprimento do cubo. E a gente tem aqui, ó. Então, exatamente isso aqui. Então, esse é o volume, né? Esta região ocupada, é claro que aqui a gente está em escala. Então, imagine isso, 1 metro, são 100 centímetros. Isso vezes isso, então, é o espaço ocupado por essa região que tem exatamente 1 metro cúbico. Significa dizer o quê? 1 metro é igual a 10 decímetros, certo? Então, eu vou ter 10 cubinhos, eu vou ter aqui dentro, nesse caso, 1000 cubinhos, para formar 1 metro cúbico, 1000 cubinhos de 1 decímetro. Cada um de 1 decímetro cúbico. O que é 1 decímetro? 1 decímetro é exatamente isso aqui, ó, 10 centímetros na minha régua. Então, eu vou ter ali dentro desse 1 metro cúbico, 1000 cubinhos que tenham 1 decímetro, ou seja, 10 centímetros de largura, altura e comprimento. Um cubinho assim, tá? Então, essa é a região limitada por 1 metro cúbico. Vamos lá. Assim como nas unidades de comprimento, superfície, massa e capacidade, existem os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Os mais utilizados são o centímetro cúbico, que é o cm ao cubo, e o decímetro cúbico, que é aquilo que a prof acabou de falar, né? Então, decímetro cúbico são 10 centímetros vezes 10 centímetros. E 1 centímetro cúbico vai ser um cubinho pequenininho. É quase igual o tamanho daqueles cubinhos que a gente tem no cubo mágico, sabe? Aqueles pequenininhos assim, de 1 por 1 por 1. Então, cada cubinho daquele tem aproximadamente 1 centímetro cúbico de volume. Por que eu estou falando dessas medidas? Porque a gente tem uma relação bem íntima, como eu falei com vocês, em relação às medidas de capacidade. E a gente vai aprender como fazer essa transformação de uma em outra daqui a pouco. Então, lá, 1 centímetro cúbico corresponde ao volume de um cubo cuja medida do lado é 1 centímetro. Então, nesse caso aqui, nessa pilha, nós temos cubinhos de 1 por 1,
certo? E qual vai ser o volume dessa pilha aqui? Então, para saber o volume que eu tenho nessa pilha em centímetros cúbicos, é só eu descobrir quantos cubinhos eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2 aqui na largura, por 1, 2, 3. Então, a minha base aqui tem 6 centímetros cúbicos, certo? E eu tenho aqui mais 1, 2, 3, mais 3 centímetros cúbicos. Então, essa minha pilha de cubinhos aqui tem um total 9 centímetros cúbicos de volume, ou seja, o espaço ocupado por essa pilha é 9 centímetros cúbicos. Bem tranquilo, bem simples de fazer. Alguns exercícios vão aparecer assim para vocês determinarem o volume das pilhas de cubos. Então, vocês têm que descobrir quantos cubos a gente tem em cada fileira que forma a sua pilha maior, tá? Então, eu descubro a base, depois a camada sobre a base e assim por diante. E soma todos os valores que você encontrou, né? Se for um cubo perfeito, é fácil. Você multiplica comprimento, a quantidade de cubinhos que você tem no comprimento, pela quantidade da largura, pela quantidade da altura, você vai descobrir quantos cubinhos cabem dentro do cubo, certo? Mas quando for uma pilha, assim, vamos dizer, que não tem um formato, vamos dizer, padrão, né? Então, você vai ter que contar por camadas para descobrir quanto que você vai ter de volume lá. Tem bastante gente que tem dificuldade em fazer isso. 1 decímetro cúbico corresponde ao cubo cuja aresta mede 1 decímetro, como a prof já falou antes. Um recipiente com 1 decímetro cúbico de volume tem capacidade para exatamente 1 litro, certo? Então, é essa relação que a gente vai fazer. Se eu tenho um cubo que tem 1 decímetro cúbico, ó, tem 1 decímetro, 10 centímetros de largura, 10 de comprimento e 10 de altura, eu consigo colocar dentro desse cubo, com essas dimensões, exatamente 1 litro de algum líquido, tá? Então, quer dizer que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E como eu falei para vocês antes, 1 metro cúbico é igual a quantos decímetros cúbicos? Dentro de um cubo que tem 1 metro cúbico de volume, ele é formado por 10 cubinhos de 1 decímetro cúbico na base, na largura e na altura, certo? Então, dentro desse cubo, eu consigo colocar quanto? 1000 decímetros cúbicos. Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos. E como 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 1000 decímetros cúbicos é igual a quanto, gente? É igual a 1000 litros. E assim, nós conseguimos fazer uma relação entre medidas de volumes e medidas de capacidade, ok? Bem tranquilo para trabalhar com medida de volume e capacidade. Então, para eu descobrir, por exemplo, a capacidade de um determinado recipiente, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o volume desse recipiente e depois converter esse volume em capacidade, fazendo essa relação que a gente tem aqui, tá? Então, nós temos assim, como 1 metro tem 10 decímetros, um cubo de 1 metro de aresta, ou seja, 1 metro cúbico, ou 1000 decímetros cúbicos de volume, tem capacidade para 1000 litros. E nós também podemos fazer, então, uma relação entre os centímetros, tá? Como a prof já falou disso, então, olha lá, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Por quê? Porque 1 decímetro tem 10 centímetros, certo? E a gente vai relacionando essas unidades. Então, 1 decímetro cúbico vai ter quanto? 1000 ml. Então, 1 centímetro cúbico vai ter 1 ml. Essa comparação que a gente vai usar para transformar, então, as unidades de medida. Observe a relação abaixo. Essa relação aqui, gente, está lá na apostila de vocês, na página 175. É como a gente faz para converter as unidades de medida de volume uma na outra. E partindo daqui, a gente transforma isso em capacidade, né? Tendo aquela relação que 1 metro cúbico é igual a 1000...
1.000 decímetros cúbicos, que é igual a 1.000 litros. Então, sempre tem que estar em mente isso aqui. E 1 centímetro cúbico igual a 1 ml. Então, isso aqui é muito importante para a gente na hora dos cálculos, tá? Então, para converter uma unidade de medida de volume em outra, podemos usar a relação ao lado. Então, se eu tenho centímetro cúbico e quero transformar em decímetro, ó, unidade menor para maior, a gente divide, como é metro cúbico, a gente divide por 1.000 para cada unidade de medida. De decímetro cúbico para centímetro cúbico, estou vindo de uma unidade maior para uma menor. Eu multiplico por 1.000. Então, toda vez que você vai fazer a conversão de uma unidade de medida em outra, da menor para maior, você divide por 1.000, e da maior para menor, você multiplica por 1.000. Então, de metro cúbico para decímetro cúbico, vezes 1.000. De decímetros cúbicos para metros cúbicos, divide por 1.000. Só um pouquinho, gente. Então, aqui nós temos a relação, ó. 1 centímetro cúbico corresponde ao volume de um cubo cuja aresta tem 1 centímetro. 1 decímetro cúbico, juntando 1.000 cubinhos de 1 centímetro cúbico de volume, podemos formar outro cubo com volume igual a 1 decímetro cúbico. E juntando 1.000 cubinhos desse aqui com 1 decímetro cúbico de volume, a gente consegue exatamente 1 metro cúbico, certo? Que corresponde a 1.000 cubinhos de 1 decímetro cúbico, certo? Então, esta é a relação. Então, por isso que para eu transformar de metro cúbico para decímetro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 1.000, porque cada metro cúbico tem 1.000 decímetros. Cada decímetro cúbico tem 1.000 centímetro cúbico. Então, por isso a gente faz a multiplicação do maior para o menor. Então, se eu for vir de um maior para o menor, eu sempre multiplico por 1.000. É praticamente a mesma relação de quando a gente vai multiplicar metro simples, né? Transformar metro em centímetro. Só que no metro para o centímetro, no metro para o decímetro, né? Por exemplo, eu vou multiplicar de 10 em 10, porque eu só tenho uma única dimensão. No metro quadrado, a gente multiplica de 100 em 100, porque são comprimento e largura, são 2 dimensões. E o volume, a gente tem 3 dimensões, cada uma com 10, por isso a gente multiplica por 1.000, tá? Então, do maior para o menor, eu multiplico. Se eu for voltar do menor para o maior, a gente tem que dividir por 1.000, ok? Não esqueçam dessas relações, que vai ser importante, porque geralmente, em alguns exercícios, aparece essa conversão que a gente tem que fazer. Por quê? Porque assim como na área, quando eu vou trabalhar com volume, eu tenho que trabalhar sempre na mesma unidade de medida. Se eu tenho o meu objeto, uma unidade em decímetro, a outra em centímetro e a outra em metro, eu vou ter que converter tudo ou para metro, ou tudo para decímetro, ou tudo para centímetro. Não tenho como fazer essa relação, essa resolução do que eu estou querendo fazer, se tiverem unidades de medida diferentes. Então, eu tenho que estar sempre ligado nessa questão das conversões para poder trabalhar na resolução de atividades, ok? Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o volume de alguns do cubo e do paralelepípedo. Lá na apostila de vocês, só está trazendo sobre o volume do paralelepípedo. Por quê? Porque o cubo não deixa de ser um paralelepípedo, né? O que é um paralelepípedo? É um objeto que tem todas as suas faces formadas por quadriláteros. E, no caso, o cubo também é. Só que o cubo é um paralelepípedo o quê? Especial. Por quê? Porque ele tem todas as suas faces iguais, todas são quadradas. Mas também entraria aqui. Mas nós vamos trabalhar as duas separadamente, tá? Então, o volume de um paralelepípedo. O volume de um paralelepípedo, gente, que é considerado um sólido geométrico, é calculado pelo produto entre as suas 3 dimensões, como a prof falou antes. Então, como que a gente calcula isso? Então, eu tenho aqui, ó,
Para calcular o volume do paralelepípedo, basta multiplicar aquilo que a prof acabou de falar, né? Comprimento pela largura e pela altura. Então, nós temos aqui que o volume de um paralelepípedo qualquer é comprimento, largura e altura. Aqui está representado por A, B e C, mas geralmente a gente coloca lá comprimento, largura e altura, tá? Não vai mudar. Está referindo a essas 3 dimensões do objeto, certo? Bem simples de calcular, não tem segredo. O maior segredo que existe aqui quando eu vou calcular o volume de alguma região é cuidar a questão das unidades de medidas. Eu tenho que estar com todas na mesma unidade. Como a prof falou antes, não posso trabalhar com metros e centímetros, tá? Então, tem que estar sempre na mesma unidade de medida. Então, você converte isso primeiro e depois fica tranquilo para fazer essa resolução. Então, eu trouxe aqui um exemplo para nós que diz o seguinte: quantos litros de água são necessários para encher uma piscina no formato de um paralelepípedo retângulo, com 8 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1,5 metros de profundidade? Observe o esquema abaixo. Então, aqui eu tenho comprimento, então, o volume vai ser igual a comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, nosso volume desse paralelepípedo vai ser 8 vezes 5 vezes 1,5. Como está tudo em metro, tranquilo. Eu vou sair no meu volume já do jeito que eu preciso, né? Da forma em metro. Então, nosso volume vai ser igual a quanto? 8 vezes 5, 40. 40 vezes 1,5 vai dar 60. Então, nós temos aqui que o volume do nosso paralelepípedo é 60 metros cúbicos, ok? Bem simples, viu que não tem segredo? Bem tranquilo, né? Nada de muito de difícil, assim. E outra, nada de novidade, porque a gente já fez várias vezes cálculo como esse aqui. Agora aqui, o volume do cubo. O que muda no cubo? O cubo, as suas dimensões, a gente chama de aresta. Então, para calcular o volume de um cubo, a gente vai fazer o produto entre as 3 arestas, do comprimento, da largura e da altura, somente 3. Não pego todas as arestas, então só pego uma aresta que corresponde à largura, outra ao comprimento e outra à altura, beleza? Então, no cubo, a gente vai fazer lá aresta vezes aresta vezes aresta, né? Ó, comprimento, largura e altura. E, então, a gente tem que o volume de um cubo é aresta ao cubo. Por isso que por exemplo, 2 elevado na 3 é chamado de 2 ao cubo, porque se remete, e esse cubo aqui, esse expoente, remete exatamente a isso, ao volume de um cubo, tá? Então, por isso que é elevado ao cubo. Então, se eu tivesse aqui um cubo com dimensões 2, então seria 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a quanto? 2 ao cubo é igual a 8 centímetros cúbicos, por exemplo. É por isso que chamamos uma potência com expoente 3 de elevado ao cubo, porque está remetendo ao volume de um cubo que tem como aresta a medida da base da nossa potência. Se fosse 5 ao cubo, seria quanto o volume desse meu cubo? 125 metros cúbicos, por exemplo. Bem tranquilo. Então, vamos lá. Qual o volume de um cubo com aresta medindo 4 centímetros? Então, como que a gente tem lá? Que o volume de um cubo é igual a aresta ao cubo, ou seja, aresta vezes aresta vezes aresta. O volume desse cubo vai ser 4 elevado ao cubo, que vai ser igual a quanto? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64 centímetros cúbicos. Simples assim, não tem segredo, certo? E se eu quisesse transformar esse volume aí em capacidade? Ah, eu trouxe o cubo aqui, olha que legal. Se eu quisesse transformar, então, esse volume em capacidade, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que observar a nossa relação que nós temos ali, que a gente trouxe anteriormente, né? Então, aqui ficaria 4 ao cubo, que é igual a
64 centímetros cúbicos. Dentro dessa caixa aqui, quanto que eu conseguiria colocar, então, de água, por exemplo, se eu quisesse encher isso aqui de água? A gente viu ali que cada centímetro cúbico equivale a quanto? A 1 ml, certo? Então, se eu tenho 64 centímetros cúbicos, dentro dessa caixinha é possível colocar 64 ml de água. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Igual ali na nossa anterior, aqui no exercício anterior. Quanto que eu consigo colocar? Qual a capacidade desse meu paralelepípedo? Dessa piscina, no caso? Qual é a capacidade dela em litros? Então, eu tenho 60 metros cúbicos, certo? E a gente sabe que cada metro cúbico é igual a 1.000 decímetros cúbicos, que é igual a quanto? A 1.000 litros, certo? Então, dentro dessa piscina, com esse formato, eu consigo colocar 60.000 decímetros cúbicos, ou seja, eu consigo colocar 60.000 litros de água, tá? Então, assim que a gente faz as conversões, comparando sempre uma unidade com a outra. Posso usar uma regrinha de 3, o que for mais fácil. Mas como são relações bem simples, não tem muito segredo, né? Não é muito complicado, ok? Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se eu trouxe mais algum exercício para a gente resolver junto. Não. Então, que horas são, gente? 9h11, prof. 9h11? Então, eu vou lá na apostila de vocês para a gente resolver algumas atividades juntos. Depois eu trago aqui novamente, eu passo aqui para a gente ver a tarefa, tá bom? Deixa eu passar aqui. Não tem muito o que falar, gente. É bem tranquilo esse conteúdo, como a gente já viu em outras séries, né? Ó, aqui diz assim, que está trazendo tudo aquilo que a prof falou lá, tá? Que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, que 1 decímetro cúbico equivale a 1.000 centímetros cúbicos, né? Que é igual a 1 litro, que é 1.000 ml, que é igual a 1 litro, e que 1 metro cúbico é igual a 1.000 decímetros cúbicos, que é igual a 1.000 litros. E aqui ele diz assim, ó, em uma residência com 4 pessoas, recomenda-se uma caixa d'água com capacidade para pelo menos 1.000 litros, tá? Essa quantidade de água aí, uma caixa d'água com 1.000 litros de água, é para o uso de 2 dias, considerando que cada pessoa consuma diariamente 125 litros de água, tá? Esse consumir é para quê? Para higiene pessoal, para tomar, para o alimento e tudo mais, ok? Então, se cada pessoa consumir em média 125 litros diários, uma caixa de 1.000 litros, uma família com 4 pessoas, vai durar 2 dias. Então, essa é a recomendação mínima, né, de uma caixa d'água para uma família que é composta por 4 pessoas, ok? Para dar ali, como a gente fala, uma... Ah, esqueci o nome da palavra agora. Uma autonomia de uso de 2 dias, tá? Outra coisa, aqui ele trouxe aquela, ó, a mesma tabela, a mesma relação que a prof trouxe lá para vocês. E aqui tem uma coisa legal, para a gente ler sobre o hidrômetro. Vocês sabem o que é o hidrômetro? O hidrômetro é aquele registro de água, prof. Isso, aquele registro de água, né, que fica lá, que a Sanepar faz a leitura do consumo de água que a gente tem durante o período ali que eles fazem a leitura. Então, nas residências, em geral, há um aparelho chamado hidrômetro que mede em litros e metros cúbicos o volume de água consumida. Existem vários modelos de hidrômetro. Todos obedecem às normas técnicas dos órgãos responsáveis para a fabricação de instalação. Números, aí a gente tem aqui, ó, o hidrômetro, esse redondinho. Aqui tem uma imagem conforme a gente tem ele em casa, né? Então, aqui, esses ponteiros aqui. Os números pretos registram o consumo em metros cúbicos, que é a leitura que eles fazem nesse visor. Está indicado quanto foram consumidos 3.728,29 metros cúbicos de água desde sua instalação. Então, desde o início. Os números vermelhos
eles registram o consumo em litros. Os primeiros números da esquerda para a direita indicam a quantidade de centenas de litros consumidos, já o segundo indica a quantidade de dezenas de litros consumidos. Este visor está indicando que foram consumidos 150 litros de água, aqui nesse período que foi feita a leitura. Cada volta completa registra o consumo de 10 litros, nesse pequenininho aqui. Nesse outro, cada volta completa registra o consumo de 1 litro. E esse aqui, o disco indicador de volume, em movimento, indica que está havendo passagem de água. Então, quando você vai olhar no relógio, isso aqui está sempre girando. Se estiver parado, significa que não está chegando água até a tua casa. Mas ele, geralmente, ele está sempre girando. Quando a gente tem caixa d'água, né, que ela está bem cheia, ele dá uma paradinha. Quando você puxa a descarga, que a caixa começa a encher novamente, ele começa a girar. Então, e aqui é o logotipo do Inmetro, né, gente? Tem que ter sempre esse logotipo para que seja confiável ali. Então, para calcular o consumo do mês atual em metros cúbicos, subtraímos o número atual indicado no visor em preto pelo número da leitura do mês anterior. Então, considerando que no mês anterior o visor indicava 3.708, temos que 3.729, que é o atual agora, menos 3.728, foram consumidos 21 metros cúbicos. Parece tão pouco quando a gente vê isso aqui, né? 21 metros cúbicos, consumiu pouco. Na verdade, consumiu muito, tá, gente? Por quê? Lembrando que cada metro cúbico, 1 metro cúbico, é igual a 1.000 litros. Então, uma residência que consome 21 metros cúbicos mensalmente, nesse período aí, consumiu quantos litros de água? 21.000 litros d'água. É muita água para ser consumida, né? Então, dependendo, se é uma residência, é muita água. Então, hoje em dia, a nossa base, né, de consumo básico de água, que a gente paga na conta d'água, são 5 metros cúbicos, que representam 5.000 litros. Antigamente, a gente tinha uma taxa básica de 10 metros cúbicos, que eram 10.000 litros. Eles reduziram por uma questão para conscientizar o povo de economia, né? E também, claro, que tem um fundo financeiro ali por trás, né? Porque é fácil a gente gastar 5 metros cúbicos de água, tá? Então, antigamente, você tinha até 10 metros cúbicos. Então, muita gente pagava a taxa mínima, porque para gastar 10 metros cúbicos de água, precisa ser uma família maior, né? E a pessoa tem que usar muita água diariamente. Aí eles baixaram isso para que a gente também tivesse uma consciência maior em relação ao você teria que economizar mais água, certo? Mas também a empresa vai ter uma lucratividade, porque acima da taxa básica que a gente consome, a gente vai pagando adicionais. Então, se eu passo de 5.000, eu vou pagar tanto. Se eu pagar de 8.000, passar de 8.000 litros cúbicos, tem uma taxa maior. 10.000, uma taxa tal. E assim vai aumentando de acordo com a faixa que você gasta. Então, também tem um fundo financeiro por trás disso, né? O modelo... Oi. E também tem as bandeiras, dependendo da época do ano, né? Que daí, quando tá a bandeira verde, amarela e vermelha, eu acho. Na água tem também a bandeira? Eu acho que sim. Eu não sei. Eu não cheguei a perceber isso. Eu sei que na energia tem, mas da água eu não lembro, Gabriel, se tem. Eu acho que sim. Tem que tomar um cuidado. Que de acordo com o que você gasta, você vai pagando mais e mais. O modelo do hidrômetro mais comum é o velocimétrico ou taquimétrico. Ele utiliza um mecanismo interno em forma de hélice, formado por palhetas espaçadas simetricamente ao redor de um eixo de rotação. A passagem de água movimenta essa hélice e o registro são proporcionais à quantidade de giros. Então, o registro de água que vai passar é de acordo com a quantidade de giros. Por exemplo, deu 10 giros, foram 10 litros de água que passaram, uma coisa assim. Observe ao lado o modelo simplificado do funcionamento de um hidrômetro desse tipo. Então, aqui, ó, de acordo com o que a água vai passando, vai girando essas hélices, e de acordo com a quantidade de voltas, vai sendo registrado aqui, né? Então, cada 10 dessa é uma dessa,
e assim por diante. E essa aqui vai registrando na outra, tá? Uma dessa vale, cada 10 dessa forma 10 dessa, e assim por diante. Legal a gente conhecer um pouquinho disso, né? Então, aqui, gente, esse texto é bem interessante também, porque está falando das cataratas do Iguaçu. Bem interessante quando se refere à nossa região, né? É uma coisa que é aqui pertinho da gente. Então, a vazão das cataratas do Iguaçu. Segundo a etimologia tupi-guarani, a palavra Iguaçu significa água grande e faz referência a um dos mais belos pontos turísticos do mundo, as Cataratas do Iguaçu, localizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, e em Puerto Iguaçu, na província de Misiones, na Argentina. Considerando uma das 7 maravilhas naturais do mundo, as cataratas são formadas por centenas de quedas d'água do rio Iguaçu, que variam de 40 a 80 metros de altura. A vazão das cataratas vai de 500 metros cúbicos por segundo na época de seca e 8.500 metros cúbicos por segundo na época de cheias, que ocorre de outubro a março. Então, nós temos aqui vazão, quantidade de água que um corpo de água escoa em determinado ponto, por certo período de tempo. Então, aqui o nosso é por segundo. Então, gente, pensa, quando ela está em baixa vazão, são 500 metros cúbicos. E quando ela está cheia, chega a 8.500 metros cúbicos por segundo. É muita água, né? Pensa lá. Então, aqui, usando cubos com 1 metro cúbico de volumes, podemos representar a vazão em metros cúbicos por segundo das cataratas nessas duas épocas. Então, aqui está na época de cheia, e aqui está na época em que ela está na seca, que tem vazão menor. Esse ano, a gente viu muito menor que esse volume aí, né? Se vocês pararem para pensar as imagens que teve, eu acho que estava menos de 500 metros cúbicos, porque estava bem rala, assim, né? Estava bem pouca quantidade de água. Não sei se vocês chegaram a ver essas imagens no jornal. Então, aqui, ó, nós temos a representação desse volume no cubo. Então, esse maior aqui, a gente tem, cada cubinho desse, gente, é 1 metro cúbico, tá? Então, aqui nós temos uma pilha que tem 8.500 metros cúbicos. Isso corresponde a um prédio de 7 andares, tá? Esse cubo aqui. Então, tudo isso, imaginem água descendo por segundo lá nas cataratas na época de cheia. E aqui, olha como a diferença. Nós temos uma pilha com 500 metros cúbicos, ou seja, cada cubinho desse tem 500 cubinhos, né? Cada um desses representa 1 metro cúbico. Então, é formado por 500 cubinhos, ok? E aí, ele pede assim para a gente fazer. Escreva a vazão da água em litros por segundo das cataratas do Iguaçu na época de cheia. Na época de cheia são quanto? São 8.500 metros cúbicos, certo? Que corresponde a quantos litros, gente? Essa vazão em litros vai ser quanto? Lembra que cada metro cúbico é igual a quanto? A 1.000 decímetros cúbicos, ou seja, 1.000 litros. Então, nós vamos ter uma vazão de quanto? De 8.500.000 litros de água por segundo, tá? Pensa essa quantidade de água. E na época de seca são 500 metros cúbicos, mesmo assim é bastante, né? Vezes 1.000, nós vamos ter o quê? Uma vazão de 500.000 litros de água por segundo. Certo? Então, assim a gente faz para transformar as duas unidades ali. Tranquilo? Vamos começar a tarefa? Falta um tempo ainda para nós. Vocês têm alguma dúvida, gente, em relação a cálculo de volume do paralelepípedo, do cubo e das unidades de medida? O que vocês acharam? Difícil, fácil? É bem tranquilo, né? Não tem muito segredo. Não tá muito difícil, prof. É bem tranquilo, né? Então, falta quanto tempo, Gabriel? 5 minutos. 5 minutos? Então, vamos fazer alguns exercícios. Você me avisa daí, Gabriel, quando tiver
faltando 1 minuto, tá? Então, aqui, ó. Vão lá na página 177. Isso aqui já era tarefa para vocês. Vamos começar a fazer, daí vocês ficam com menos. As pilhas a seguir foram compostas por cubos, cujo volume é 1 decímetro cúbico. Então, na pilha A, nós temos ali quantos cubinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certo? Então, nessa pilha A, tem 14 ou tem 13? Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que tem um embaixo. 10, 11, 12, 13. Completei uma a mais. Então, aqui tem 13 decímetros cúbicos, certo? Na pilha B, mais fácil de calcular. Por quê? Porque eu consigo contar as unidades do comprimento, da largura e da altura. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, certo? Aqui tem 2 e aqui tem 2. 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Essa aqui tem 16 decímetros cúbicos. E aqui fácil também, né? Porque é 2 por 2 por 2, a gente tem 8 decímetros cúbicos, certo? Aí pergunta assim, sabendo que não há cubos atrás das pilhas, determine qual delas tem o maior volume. Então, qual tem maior volume? A B ou a C? Qual que tem maior? A B, que tem quanto? 16 decímetros cúbicos, né? Então, a nossa resposta aqui, B com 16 decímetros cúbicos. Certo? Bem simples. Ali, complete a igualdade com os números adequados. Quantos centímetros cúbicos equivale a 0,7 metros cúbicos? Hã? Quanto? Então, ó, a gente tem que 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos e 1 decímetro cúbico, é isso que eu ia fazer e fiz o contrário, é igual a 1000 centímetros cúbicos. Então, 1000 decímetros cúbicos vai ser quanto? 1000 decímetros cúbicos vai ser igual a quanto? A 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, olhando essas relações, como que a gente faz para transformar os 7 décimos de metro cúbico em centímetro cúbico? Como que eu faço para transformar isso? O que vocês acham? Então, quer dizer que, ó, 1 metro cúbico vai ser quanto? Vai ser igual a 1000 decímetros cúbicos, que é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, para transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, a gente tem que fazer o quê? Tem que... Ninguém vai me falar? Tem que fazer o quê, gente? Daqui para cá eu tenho que multiplicar. Então, eu vou ter aqui 700 mil centímetros cúbicos é igual a 0,7 metros cúbicos de alguma coisa, ok? 5 decímetros cúbicos equivale a quantos centímetros cúbicos? Lembra da tabelinha? Para eu transformar, olha lá, vamos pegar aqui para vocês recordarem. Para eu transformar, aqui. Para eu transformar de decímetro cúbico para centímetro cúbico, eu tenho que fazer o quê? Vezes 1000. Então, eu tenho ali o quê? Eu tenho 5 decímetros cúbicos para centímetros cúbicos, eu tenho que multiplicar por 1000. Vai ser igual a quanto? 5.000 centímetros cúbicos. De metros cúbicos para decímetros cúbicos, a gente também tem que fazer o quê? Multiplicar, ó, daqui para cá, vezes 1000. Então, eu vou ter 3.200 decímetros cúbicos. E agora eu vou voltar, né? Eu vou vir de metro para decímetro, também multiplico. De decímetro para centímetro, também multiplico. Então, de metros cúbicos para decímetros cúbicos, faço vezes 1000. Então, 1,25 vezes 1000, vou deslocar a minha vírgula 3 casas para a direita. Então, vai ficar 1, 2, 3. Vai ficar
1.250. Agora, de decímetros cúbicos para centímetros cúbicos, vezes quanto? Vezes 1.000 novamente, que vai dar 1.250.000 centímetros cúbicos, ok? Então, do maior para o menor eu multiplico, do menor para o maior eu divido. Então, eu tenho 102.000 centímetros cúbicos para decímetro cúbico, eu vou fazer o quê? Vou dividir por 1.000. Então, divisão por zero, por 1.000, desloco a casa, a vírgula, 3 casas para a direita, vai ficar 102 decímetros. E de decímetro para metro cúbico, vou dividir novamente por 1.000. Então, vai ficar quanto? Deslocando a vírgula 3 casas, 0,102 metros cúbicos. E assim por diante. Aqui é para vocês fazerem uma sugestão pessoal, tá? Gabriel, e a hora? Já deu, não? Já deu, prof. Você ficou de me avisar, guri. Eu tava esperando você acabar esse exercício. Tá. Aí esse aqui vocês façam pessoal, tá? Galerinha, tarefa para vocês. Então, vai ficar o que sobrou ali da página 177, que é o exercício 3 e 4. E a página 179, que vai falar sobre o volume de paralelepípedos, ok? Comece acreditando que é possível. Se a gente começar acreditando que é possível, a gente já tem um passo à frente daquilo que a gente quer fazer, ok? Gente, bom dia para vocês e até amanhã. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, prof. Tchau. prof. Tchau. Ô, prof, Oi. faz um favor pra mim, só. Faço. Como é que lê esse número que eu mandei no chat? Não entendi? Como é que lê esse número que eu mandei no chat? Ah, deixa eu entrar ali. Deixa eu ver se eu sei, né? Esse aqui, ó, 1.000, milhão, bilhão, trilhão. São 264 trilhões, 384 bilhões. Isso é o que cai de água por ano em metros cúbicos. Lá na Nas cataratas, na época de cheia. Aham. Muita água, né? Já pensou? Gente, é Imagino. muito. É muito, muito, muito. Eu fico imaginando. Então, tá Tchau, bom. prof. Tchau. Beijo, meu anjo.